Vamos começar o estudo das teorias tridimensionais do direito, que nada mais é do que uma forma de interpretar a norma jurídica, como veremos. E os tridimensionalismos, eles são também chamados de trialismos, e são classificados em trialismo ou tridimensionalismo genérico ou abstrato, e tridimensionalismo específico, concreto ou dinâmico. E aqui precisamos fazer uma diferenciação entre a teoria tridimensional genérica e a teoria tridimensional específica. Nesse caso, utilizo a própria demonstração do esquema das teorias tridimensionais realizada por Reale, que trata dos elementos constitutivos, qual seja fato, valor e norma, tendo como nota dominante a eficácia, o fundamento e a vigência, que estão relacionados ao fato, ao valor e à norma, e que, nesse caso, se forem estudados de forma relacional, necessariamente estaremos falando, portanto, da tridimensionalidade específica. Caso o estudo desses elementos constitutivos, por suas notas dominantes, seja realizado por concepções unilaterais através do socialismo jurídico ou do moralismo jurídico, ou mesmo do normativismo abstrato, estaremos diante da tridimensionalidade genérica. O tridimensionalismo específico, ele analisa o direito através do conteúdo do valor, do fato e da norma de forma interrelacional, e esses fatores são interrelacionados de forma necessária. Já o tridimensionalismo genérico ou abstrato, que é o que iremos estudar nessa aula, trata daqueles fatores de forma não relacional, com exceção do caso da praxis, ou seja, no mundo fenomênico, no mundo real. E o trialismo ele é diferente do monismo, que tem como base as teorias neocantianas, que diferenciam o ser do dever ser de forma estática. E o trialismo, o tridimensionalismo genérico, pode ainda ser classificado como tridimensionalismo genérico estático, dinâmico ou integrativo, todos eles com análise fenológica seccionada, portanto, analisa cada um dos objetos do direito de forma separada. Inclusive o tridimensionalismo integrativo, que analisa o fato, valor e a norma dentro de um processo integrativo. Entretanto, esse processo integrativo analisa os elementos de forma seccionada, não tendo necessariamente uma relação entre si. A teoria tridimensional genérica inicia seus estudos através de Emil Lask. Entretanto, posteriormente, Mitchen demonstra a insuficiência do trialismo, mais especificamente em relação ao trialismo genérico estático e ao trialismo genérico dinâmico. Entretanto, não foi capaz de refutar o tridimensionalismo genérico integrativo. Posteriormente, Hindebruch critica de forma mais sistematizada o tridimensionalismo genérico, de forma geral, demonstrando, para tanto, a necessidade da análise do direito através de um juízo de existência, de um juízo de valor e de um juízo não valorativo, acrescentando a esses três juízos o juízo referido, que ele chama de Verbiesiende. E esse juízo referido é o elemento que valora o juízo de valor através da cultura. Isso foi conhecido como tetralismo jurídico. Dessa forma, Hindebruch analisa a validade de forma antinômica, analisando a validade jurídica, social e ética dentro do direito. E a validade, por sua vez, se relaciona com a certeza jurídica, que diz respeito à segurança e à paz social, à justiça e ao fim, ou objetivo almejado pela pessoa. Em relação a esses três elementos, Lyon diz que fazem relação à ordem, justiça e progresso. E eu achei isso muito interessante por força da ascensão de Jair Bolsonaro à presidência, que usava esse mesmo mote. Ainda na área do tridimensionalismo genérico, temos Santi Romano, que trabalha o tridimensionalismo através de uma tridimensionalidade implícita, utilizando a relação fato-valor-norma, avaliando-as de forma separada, mas relacionadas ao poder. Isso em relação à gênese do direito, ou seja, quando a norma jurídica é criada. E essa abordagem de Santini
é muito semelhante ao tridimensionalismo concreto, que iremos estudar adiante. E conforme vimos agora há pouco, Handbush estudava a validade de forma antimônica. Entretanto, surge um grupo que passa a estudar a validade de forma unívoca, relacionando, ainda que de forma seccionada, a validade jurídica, social e ética, dando origem ao trialismo perspectivístico. E é importante apontar que ainda estamos dentro do tridimensionalismo genérico. Portanto, as relações destas teorias ainda não são necessariamente interrelacionais. E o primeiro estudioso do trialismo perspectivístico é Legazzi Lacambra, que fazia uma crítica aberta a Hans Kelsen. Posteriormente, Eduardo Garcia Maynès faz uma análise da vigência da norma com base na validez formal. Assim, para ele, o direito seria formalmente válido. O direito formalmente válido é o direito vigente. Já o intrinsecamente válido é o direito ético. Por sua vez, o direito positivo é o direito eficaz, ou seja, aquele que deveria ser aplicado efetivamente ao caso concreto. Observe que, ainda que tenha havido uma evolução em relação à análise do direito, para Eduardo Garcia Maynès, ele não se tratava de algo intrinsecamente interligado, porquanto poderiam haver resultados distintos para cada uma das análises realizadas em relação aos pressupostos jurídicos. Ainda em relação ao trialismo jurídico, podemos falar de Pond e Stone. São dois estudiosos que têm suas raízes no direito inglês, portanto, trabalham eminentemente com a common law. Para eles, a aplicação do direito deve ter uma ampliação em relação à aplicação sociológica e também em relação ao pragmatismo. Na common law, houve uma aplicação social maior ou mais ampla e uma efetividade em relação ao direito mais pontual. Por isso, também é possível perceber que nos países onde temos a common law, existe uma maior justiça social e um maior pragmatismo em relação à justiça realizada na sentença. Resumindo, as sentenças são mais justas, ao contrário dos países onde temos a civil law, que a justiça é mais filosófica.